E eu quero compartilhar com os irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler inicialmente os versos 12 a 17. Evangelho de João, capítulo 15, os versos 12 ao 17. Os irmãos acompanhem comigo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora queremos que o Senhor nos fale de maneira pessoal, que o Senhor, através desta palavra que é poderosa, como nós vimos no Salmo, que o Senhor fale a cada coração, fale no íntimo, que o Senhor transforme as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Amados, o Senhor Jesus, por ser Deus, o Verbo da vida, ele tinha a liberdade de dizer: eu, porém, vos digo. Todas as vezes que você ler no Evangelho, eu, porém, vos digo, saiba que Jesus está mudando alguma coisa. É uma fórmula de mudança de conceito. E aqui nesse texto que nós estamos lendo, nós vemos Jesus dando um mandamento. Versículo 12, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. E aí nós discorremos tanto sobre o amor, nós cantamos sobre o amor, vem o apóstolo Paulo com tanta inspiração, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e fala sobre o amor, e coloca o amor como o dom supremo, o dom que todos temos que buscar indistintamente. E nós vemos no próprio exemplo, na própria carne do Senhor Jesus, o preço do amor. Ele pagou um preço alto, um preço inestimável, por amar a todo aquele a quem o Pai lhe trouxer. E isso inclui a mim e a você, graças a Deus por isso. Esse é o amor de Deus, é o mandamento que Jesus estabelece. Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Agora, em termos práticos, como é que isso funciona? Eu posso até pensar assim: eu amo toda criatura, eu amo todo mundo, porque eu não desejo mal a ninguém. Eu não desejo mal nem para o meu pior inimigo. Amém, louvado seja Deus. Deus realmente transformou a tua vida, ou vem transformando a tua vida. E isso é precioso, isso é maravilhoso. Eu tenho uma vida responsável. Eu tenho responsabilidade com as coisas que estão ao meu redor. Isso também revela o amor de Deus.
tenho preocupação com a sustentabilidade das coisas, né? Não jogo lixo no chão, não jogo lixo pela janela do carro, economizo os recursos naturais, apago as luzes de casa, né? Tudo isso faz com que o amor de Deus seja manifesto na nossa vida. Só que Jesus fala de um elemento aqui que é muito importante como um condutor do amor. É uma atitude, está relacionada, trata-se de relacionamento, na verdade, o que Jesus está falando, que seria a forma de conduzir o amor, e esse elemento é a amizade. Por isso eu quero intitular a mensagem dessa noite como amizade, : expressão do amor de Deus. A verdadeira amizade, ela é a expressão do amor de Deus. Porque o Senhor Jesus nos dá um mandamento de amar. E como nós amamos? Fazendo amizade, cuidando bem dos nossos amigos, nutrindo as nossas amizades, abençoando os nossos amigos. Não tem como amar à distância. O amor exige demonstração, o amor exige presença, o amor exige cuidado, exige zelo. O amor, ele é possível, e nós vamos ver por que ele é possível através dos princípios da palavra de Deus. O contexto que nós lemos aqui, esse texto, é o contexto onde Jesus fala sobre a videira e os ramos. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos. Vocês estando ligados a mim, vocês serão como eu. Agora vocês estando desligados de mim, vocês estão mortos. Secarão. Ramos que são desligados, que são podados, que são cortados, retirados da planta, eles não servem para outra coisa, senão para adubo ou alimentar o fogo. Então o Senhor Jesus vem falando sobre a importância de nós estarmos ligados a Ele, em primeiro lugar, e ligados uns aos outros. O final desse texto, versículo 16, ele diz que Ele nos envia para que vocês vão e deem muito fruto. Ele está falando da videira. Ele está falando que nós devemos ter uma amizade sincera, verdadeira, um relacionamento puro, insubstituível com Ele em primeiro lugar. E que este relacionamento que nós temos com Ele, que nos leve a nutrir relacionamentos verdadeiros com as pessoas. E que esses relacionamentos produzam fruto, e muito fruto, e frutos que permaneçam. A definição de amizade, um poeta brasileiro chamado não tem o nome dele aqui, mas ele diz assim: a amizade é um amor que nunca morre. Mário Quintana, lembrei o nome dele. Mário Quintana define a amizade como um amor que nunca morre. É como se nós buscássemos na nossa memória pessoas que nós considerávamos que éramos amigos, ou que essa pessoa era nossa amiga, e que hoje não é mais. Segundo a definição do poeta e segundo a definição da palavra de Deus em relação à amizade verdadeira, isso não é possível, porque a amizade verdadeira ela nunca acaba, senão ela não é verdadeira, né? Então o que a gente tinha era uma simpatia pela pessoa, uma empatia, porque a gente pensava as mesmas coisas, gostava das mesmas coisas, gostava dos mesmos lugares, das mesmas músicas,
mas que não havia um relacionamento mais profundo, um comprometimento verdadeiro, que exigisse de fato a prerrogativa do amor, o amor que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Algumas outras definições de amizade, nos Provérbios 17:17 diz assim: o amigo ama em todo o tempo, e para a angústia nasce o irmão. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia ou para a angústia nasce o irmão. A amizade é provada e aprovada quando passa-se por uma situação difícil. O próprio Evangelho de João 15:15, que nós já lemos, diz assim: já não vos chamo servos. Jesus está falando para os seus discípulos. Imagina que impactante que foi isso para a vida daquelas pessoas. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo, ele cumpre ordens. Não são ordens elaboradas, são determinações. A elaboração, o dono, o patrão, o senhor não compartilha sonhos com o servo. Ele compartilha decisões. Olha, eu decidi fazer isso, vai lá e faz. Mas ele não abre o seu coração para o servo. É isso que Jesus está dizendo. Já não vos chamo mais servos, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tenho revelado a vocês, eu tenho dado a conhecer. Ou seja, Jesus tem conosco e quer desenvolver conosco um relacionamento profundo. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Imagine como é prático esse versículo. Se nós considerarmos que o nosso próximo é superior a nós, a gente sempre vai ter respeito com o próximo. Não é? Hoje nem as crianças olham os adultos mais como se fossem superiores, né? Eles esculacham com a gente, não é? Você que é adulto aí, eles não têm essa noção, perderam essa noção. Nos dão ordens. Se nós, como homens e mulheres de Deus, como irmãos em Cristo, como amigos de uma mesma comunidade, se nós considerarmos um ao outro superiores a nós mesmos, nós sempre vamos nos dirigir uns aos outros com respeito, respeitando as decisões uns dos outros, respeitando as opiniões, garantindo os direitos uns dos outros. Não vamos nos precipitar julgando uns aos outros. Então tem um benefício muito grande em colocarmos em prática esse conselho de Filipenses 2. Provérbios 16:28 diz: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa amigos íntimos. A gente vê que as amizades são prejudicadas, né, por causa de pessoas perversas, por causa de homens, mulheres que espalham contendas, pessoas difamadoras, né, maledicentes. Provérbios 28, de 9 a 10, diz: o óleo e o perfume alegram o coração. Assim é o doce conselho do homem para o seu amigo. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale um vizinho que está perto do que um irmão que está longe. Mais vale um vizinho que está perto, amigo, do que um irmão de sangue que está longe, que não pode fazer muita coisa por nós. Nós precisamos valorizar, irmãos, os relacionamentos. Nós precisamos nos preocupar em ter relacionamentos sadios, relacionamentos saudáveis. Nós precisamos zelar pelos nossos relacionamentos. Nós
temos que definitivamente abandonar a postura de conveniência. Eu estou amigo dessa pessoa porque é conveniente, porque eu ainda preciso dela. Isso é uma postura de sanguessuga, né? Não é de amizade, é de sanguessuga, de chupa-cabra, né? Suga a outra pessoa enquanto ela tem alguma coisa para oferecer, mas aí num determinado momento, ou talvez na sua cabeça, já tem um momento de descarte. Olha que coisa horrorosa. Já tem um momento em que essa pessoa será descartada, não te servirá mais. E por fim, aqui nesse momento de conceituação, Provérbios 27:6, fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Fiéis são as feridas de um amigo. Muitas vezes esse amigo se feriu para te defender, essas feridas, essas machucaduras. Você ter que cuidar dele, dela, isso é fidelidade. Isso é verdadeira amizade, isso é amor. E não apenas as lisonjas, os beijos de um inimigo, né, que são enganosos. E são muitos por aí. Amados, Jesus é o modelo da verdadeira amizade. É o primeiro tópico que eu quero compartilhar com os irmãos. A amizade é a expressão do amor de Deus. E como sendo expressão do amor de Deus, Jesus é o modelo, Jesus é o ícone, Jesus é a referência de amizade verdadeira para cada um de nós. Mais uma vez, eu quero chamar a tua atenção para você ficar ligado no Cristo homem. Fique ligado no Cristo homem. Porque nós temos a tendência de olhar para Jesus e dizer: mas ele era Deus. Ele deu a outra face porque ele era Deus. Jesus veio nos ensinar que nós somos capazes, pelo amor que nós temos recebido dele, nós somos capazes também de fazer o que ele fez e fazermos até coisas maiores que ele fez. Isso foi ele quem disse, não sou eu que estou dizendo. Então, Jesus é o modelo da verdadeira amizade. Como? Dispondo-se para amar a humanidade pecadora, assim como eu vos amei, como nós lemos aí no versículo 12, final do versículo 12. No início ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Como, Senhor Jesus? Assim como eu vos amei. Como, pastor? Assim como Jesus tem te amado. Assim como Jesus tem me amado. É a maneira que ele quer que nós amemos-nos uns aos outros, renunciando, irmãos. O Senhor Jesus teve que fazer renúncias para demonstrar esse amor. Ele teve que fazer renúncias para vir e de uma vez por todas comunicar a mensagem que viria a nos salvar, que viria a transformar a nossa realidade. Ele teve que renunciar. E nós, para amarmos como Jesus nos amou, nós temos que fazer renúncias. Nós temos que abrir a nossa agenda. Nós temos que priorizar o nosso relacionamento, o tempo, por menor que seja, que você tem para nutrir essa ou aquela amizade, para dar uma atenção integral para a pessoa que está diante de você, conversando com você. Pelo amor de Deus, dê atenção, renuncie às suas preocupações naquele momento, renuncie àquilo que é menos importante do que ajudar, do que socorrer os amigos. Hoje é muito fácil colocar frase de efeito, pensamento do dia, seja o que for aí nas redes sociais, né? Amigos para sempre, e tarará. É muito fácil da boca para fora a gente fazer isso. Muito fácil. E leviano. Leviano é aquilo que a gente faz sem saber que está fazendo. O compromisso que a gente faz sem levar em consideração as implicações
da nossa decisão. Nós precisamos fazer renúncias. Nós precisamos priorizar. Para amar como Jesus nos amou, nós precisamos priorizar a amizade. E priorizar, sabe como eu vejo isso? Sendo intencional. Nós somos cristãos. Eu amo a Cristo, você ama a Cristo. Cristo tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. Então a amizade que eu vou fazer vai ser para que essa pessoa conheça Cristo também. Não é para eu entrar na dela, é para ela entrar na minha. Não é para ela ficar do jeito que ela está, mas é para ela permitir que Cristo entre na sua vida e transforme a sua vida. E faça isso através de mim, através de você. Ou seja, o Senhor Jesus está nos capacitando, nos ensinando, Ele é inspiração para nós, para que nós façamos o que Ele fez. Ele fez amigos. Ele se relacionou intensamente com aquelas pessoas. Ele sofreu com elas, Ele sofreu por elas, Ele morreu por elas. Ele se arriscou. Você se arriscaria pelos teus amigos? É um problema isso, mas é a solução. No reino é a solução. Prioridade. Nós temos que dar prioridade. Aceitação. Muitas vezes nós não nos deixamos cativar e nem cativamos ninguém porque a gente foca nas diferenças. Focamos nas diferenças. Quantas vezes eu já me enganei com a minha intuição do julgamento da primeira vista? E eu acho que eu não sou o único pecador nesse sentido aqui, né? Quantas vezes você já se enganou com a primeira impressão de alguém? Eu já me enganei diversas vezes. A primeira impressão que eu tive da pessoa foi uma. Mas depois, isso foi mudando. À medida que a gente vai se conhecendo, aceitando as diferenças, as limitações, ou até mesmo aceitando o fato de que a pessoa é muito melhor do que a gente, o que não é fácil da gente aceitar, as coisas vão mudando. E Deus vai permitindo que a gente se abençoe mutuamente. Nós precisamos de aceitação para a gente fazer novas amizades. Amizades que tenham o objetivo, o propósito de produzir fruto para o reino de Deus. Produzir fruto para o reino de Deus. Amizade que seja como você estar cheio de um conteúdo precioso, procurando alguém para você depositar esse conteúdo precioso na vida dessa pessoa, que é aquilo que Deus já tem nos dado, de conhecimento dEle. Por aí o mundo está cheio de gente precisando desse conteúdo precioso, que salva, que cura, que liberta, que restaura, que é o Evangelho. Para nós termos amizades verdadeiras, nós devemos aprender com Jesus a se entregar, a correr risco. Ah, mas não sei se vale a pena. Já pensou se Jesus tivesse pensado nisso? O que será que ele decidiria? Será que vale a pena morrer por estes? Aqueles mesmos que o ovacionaram quando ele chegou em Jerusalém, né? Aquela entrada triunfal no lombo de um jumento, muitos lá com mantos e palmas, né? Receberam o rei dos judeus. Dias depois estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Será que valeria a pena morrer por estes? Jesus não fez esse julgamento. Ele diz que se uma só alma se salvar, a centésima ovelha se salvar, já valeu a pena. E por conta desse receio, dessa hesitação, nós não investimos na vida das pessoas. Nós não nos aproximamos, nós não nos entregamos, nós não baixamos a guarda para arriscar e fazer com que
o evangelho possa chegar na vida do outro. E muitas vezes, irmãos, nós temos um orgulho. Esse é um mal evangélico. Há um orgulho tão grande na nossa vida que a gente acha que nós só temos para dar, nós não temos nada para receber. E isso é uma grande mentira. Nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. E nós podemos aprender tanto com tanta gente, que se nós tivéssemos noção disso, nós correríamos na direção das pessoas para fazer amizade. Porque cada ser, cada pessoa é uma fonte de conhecimento, de experiência própria, única. Ninguém vai viver as experiências que você viveu até hoje, como você viveu. Da mesma forma, ninguém vai ter as experiências que o nosso próximo tem e que tem muita coisa para acrescentar na nossa vida. Tem muita reação para provocar na nossa vida e transformar a nossa vida. Nós podemos aprender em todas as circunstâncias, seja nas circunstâncias boas, como nas circunstâncias de miséria, nas circunstâncias de sofrimento. Isso só pode ocorrer quando nós nos entregamos. Quando nós nos entregamos. Me lembro do testemunho do Alex, né, que contou o testemunho que esteve lá na Cracolândia, né, fazendo como parte do curso, né, de serviço social, e ele, naquela época, ele contou como que foi o impacto disso. Irmãos, é tremendo. Eu já estou ouvindo a Maria, quando ela voltar lá da missão Kaiowá, quanta coisa ela vai trazer na bagagem de experiência, né? Ela vai querer voltar para lá logo, porque é assim que as pessoas voltam de lá. Um desejo de continuar ajudando, de continuar abençoando, de continuar sendo usado por Deus. E isso só é possível quando nós estabelecemos Jesus como o modelo de amizade, para que nós construamos as nossas amizades uns com os outros. O segundo ponto é que nós podemos ser amigos de Deus. Você sabia que você pode ser amigo de Deus? Mais uma vez, nós vamos evocar a acessibilidade de Deus através de Jesus. Jesus veio até nós. Ele diz: eu é que vos escolhi, não foram vocês que me escolheram. É muito comum a gente dizer assim: fulano aceitou Jesus, não é? Está errado isso. Não é a gente que aceita Jesus. Foi Ele que nos aceitou. Nós concordamos, né? Nós reconhecemos isso. Mas nós não aceitamos a Jesus. Ele é que nos aceitou. Ele é que nos acolheu. Ele é que veio a nós. E nós podemos receber isso com alegria e nos deleitar nele e deixar que ele transforme a nossa vida. Como nós podemos ser amigos de Deus? Recebendo o seu amor. O verso 16, né? Eu vos escolhi. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei. Nós podemos ser amigos de Deus sendo limpos pela sua palavra. O versículo 3 desse mesmo capítulo, que nós não lemos, mas está escrito assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele está falando da videira, e a videira dá fruto depois que ela é limpa, depois que ela é podada, que aqueles galhos que estão drenando as suas forças, mas que não frutificam, ou que já frutificaram, eles precisam ser podados, precisam ser limpos, para que ela possa frutificar novamente. E a palavra de Deus faz isso com a gente. A palavra de Deus nos limpa, nos ensina, nos põe no caminho reto, nos desvia do mal, nos orienta, tira todo engano, todo engodo da nossa vida. A palavra de Deus nos limpa. Dessa maneira, nós nos tornamos amigos de Deus. Uma outra maneira de ser amigo de Deus é sendo fiel aos seus ensinamentos. Amado,
Quantas vezes você já leu a Bíblia e já foi confrontado diretamente com uma coisa errada que você faz e a Bíblia está dizendo que não é dessa maneira e você continua fazendo? O que isso significa? Que a gente não dá crédito para a Bíblia. A gente não considera ela a palavra de Deus. Ou a gente é bem relapso, para não dizer outra coisa. Ou a gente é bem relapso. Porque nós sabemos, a palavra de Deus está nos orientando, mas nós não damos importância para isso. Então, sendo fiel aos ensinamentos da palavra de Deus, obedecendo os ensinamentos da palavra de Deus, nós nos tornamos amigos de Deus. Nós agradamos a Deus. E sendo frutíferos, nós nos tornamos amigos de Deus, compartilhando o amor que recebemos dele, como na segunda parte do verso 16, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Então a palavra do Senhor diz que nós devemos ser frutíferos. Os nossos relacionamentos têm que apontar para Cristo. Nós temos que ser uma referência para os nossos amigos de como deve ser um homem e uma mulher de Deus. E por fim, amados, o item de número 3. Podemos ser amigos uns dos outros, porque Cristo vive em nós. Então nós vimos que Cristo é o nosso modelo de verdadeira amizade. O Senhor Jesus, ele veio nos reconciliar com Deus. Ele veio restaurar o nosso relacionamento com Deus. Nós podemos também ser amigos de Deus, sendo obedientes, sendo fiéis, e nós podemos ser amigos uns dos outros, porque Cristo vive em nós. Como é possível perdoar? Tendo Cristo vivendo na minha vida. Eu vou perdoar com o poder de Cristo, com o amor de Cristo. Como é possível tolerar, aguentar o outro? Da mesma maneira, né? Tendo o amor de Cristo sendo manifesto na minha vida. E é o amor que é justamente o principal ingrediente comunicado numa amizade. O que nutre uma amizade é o amor. Não tem aquela expressão antiga para aquele tipo de relacionamento onde as pessoas ficam trocando farpas? Dizem que esse é o amor de burrico. Amor de burrico, sabe como que é? Mordendo e dando coice. Amor de burrico. Só que amor de burrico não funciona com o ser humano. Isso funciona para o burrico e para a burrica, né? O ser humano não funciona. Se você ficar mordendo e dando coice, você não vai ter amigo, criatura. Ninguém vai querer ficar perto de você, porque ninguém gosta de tomar coice, né? Então, o nosso relacionamento tem que ser nutrido, as nossas amizades têm que ser nutridas pelo amor de Deus. Nós temos que ter disposição para amarmos uns aos outros. Tem gente que já estabelece um limite para as pessoas novas, né? A pessoa chega e já toma uma patada. Tipo, aqui, fica aí. Eu estou aqui, você fica aí, né? Já estabelecemos um limite. Não invada o meu espaço. É o amor de burrico, né? Morde da coice. Só que a palavra de Deus diz que nós temos que ter disposição, a mesma disposição que o Senhor Jesus teve, para vir comunicar o verdadeiro amor de Deus por nós. Nós devemos ter pelas pessoas. Nós devemos ter uns pelos outros. Em gratidão a Deus. Por que eu tenho que ter essa disposição? Porque você é grato a Deus. E o contrário, a mesma coisa. Se você não tem a disposição, talvez é porque você não seja grato. Não é?
Dá para a gente entender da mesma forma. Quando eu aceito uma coisa, eu digo, eu comunico algo. E quando eu nego, eu também comunico algo. Se você faz e faz de acordo com a palavra, você está comunicando que você está entendendo quais são os princípios do reino de Deus. Agora, quando você não faz isso, você está comunicando que você não está entendendo. Não tem um meio termo. Não há um muro onde a gente possa se estabelecer em cima, em matéria de amor. Ou a gente ama, ou a gente não ama. Ou a gente é grato por ter sido amado por Deus, ter sido resgatado por Deus, e por isso eu tenho uma disposição em amar, ou eu não reconheço nenhuma coisa nem outra. E eu permaneço da maneira que eu estava, como um velho homem. Disposição para amar os outros em obediência a Cristo. Ingratidão está relacionado com o meu serviço a Deus, o serviço que eu presto a Deus, a correspondência ao amor dele. Agora a outra está relacionada com a minha reverência. Qual é o lugar que Cristo ocupa na minha vida? Ele é um amigo fiel, a quem eu quero honrar, com quem eu quero caminhar junto, com quem eu quero passar ou compartilhar os melhores e os piores momentos da minha vida? Ou eu ainda tenho me comportado em relação a Deus como um relacionamento, como eu disse no início, utilitarista? Eu recorro a Deus porque Ele me é útil. Eu oro porque isso faz eu acreditar que as coisas vão melhorar. Mas eu não estou perto dEle. Eu acredito que Ele está perto de mim, mas eu não estou perto dEle. E por fim, amados, nós temos que ter disposição para amar uns aos outros em fraternidade. Eu ouço com frequência pessoas desiludidas, feridas, decepcionadas com igreja e com liderança e com membros de igreja, pessoas dizendo assim: eu sirvo a Deus na minha casa. Aqui eu assisto missionário, eu assisto pastor A, B, C, D. Mas aqui eu também não preciso demonstrar amor para ninguém, né? Missionário não vê se eu estou agindo em amor. Pastor A, B e C na televisão, ainda não tem essa televisão interativa, né? Que quem está do lado de lá da telinha pode ver quem eu realmente sou. Então é fácil viver dessa maneira. Não é fácil, é mais fácil viver de acordo com a palavra, mas é conveniente para quem não quer pagar o preço do amor, para quem não quer estabelecer Jesus como o princípio mais importante da sua vida. A palavra do Senhor diz que é possível sim amarmos uns aos outros, porque Cristo vive em nós, e em gratidão a Ele nós amamos, em obediência a Ele nós amamos, e em fraternidade, como povo de Deus, nós caminhamos juntos, e juntos realmente nós somos muito mais fortes, juntos nós somos muito mais eficientes. A amizade deveria ser a prerrogativa de todo tipo de relacionamento. Será que nós temos cumprido esse mandamento de Cristo? De ser um amigo fiel, de fazer novas amizades com a intenção de fazer novos discípulos de Jesus? Temos levado a sério os princípios da amizade cristã? Temos sido zelosos, dedicados? Temos sentido a dor do nosso próximo? É claro, amados, não dá para a gente ser hipócrita e dizer que somos amigos de todo mundo. Não dá para ser amigo de todo mundo, porque amizade dá trabalho. Construir uma amizade dá trabalho, dá todo esse trabalhão aqui que nós vimos. Há de se ter muito empenho, muita determinação. Uma amizade se faz artesanalmente.
Não é um processo industrializado que já vem pronto. Tem pessoas mais fáceis e mais difíceis de se amar. E muitas vezes nós queremos escolher as mais fáceis, mas nem sempre essa mais fácil de se amar, porque é uma pessoa agradável, é uma pessoa alegre, é uma pessoa, enfim, do jeito que você acha legal. Nem sempre é ela que vai se tornar seu amigo, amiga. Nem sempre é essa pessoa que vai te dar acesso. Mas muitas vezes vai ser aquela que está acostumado com a amizade de burrico, né? Morde e dá coice. Então que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude a nós cuidarmos bem das nossas amizades que já possuímos. E isso começa dentro de casa, viu? Com a família. Quem falou que família não é amigo? Não, a gente não tem obrigação de ser amigo de família. Ah, família a gente não escolhe, pastor. Amigo a gente escolhe, né? Mas a começar no relacionamento do casal. E por aí se expandindo e reproduzindo o fruto do Espírito Santo, que começa lá pelo amor, né? E vai se desdobrando em muitos outros frutos abençoados e abençoadores. Que Deus possa nos ajudar a sondarmos a nossa responsabilidade como um amigo fiel de Deus e uma pessoa que deve ser fiel também na reprodução de novos amigos de Deus, levarmos as pessoas à reconciliação para com Deus, aquelas pessoas que estão afastadas do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor e vamos pedir para que Ele nos ajude e nos capacite. Talvez você tenha que sair daqui e restaurar alguma coisa. Talvez você tenha que sair daqui e começar tudo de novo. Um relacionamento com o A, com o B, que para você talvez não esteja dando certo, mas que de acordo com a palavra de Deus, talvez seja, e com certeza, seja esse o caminho para que Deus possa te usar. Saiba que você não vai ser bênção de uma maneira eficaz na vida de alguém por acidente. Deus tem um propósito e você precisa investir nisso, eu preciso investir nisso para que Deus possa nos usar. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos agora a Tua graça, Tua misericórdia. Nós temos tantas situações para serem resolvidas em relação a esse tema. Principalmente em relação ao Senhor, em termos do nosso relacionamento contigo bem estabelecido, um relacionamento bem firmado, um relacionamento bem estabelecido, para que a partir deste relacionamento, que é o referencial para a nossa vida, nós possamos com segurança, com confiança e fé, abrir a nossa vida, o nosso coração, para novos relacionamentos, com a intenção de revelar o Teu amor, revelar a Tua graça, revelar a Tua misericórdia e levar, ó Deus, a reconciliação, no poder do Teu Santo Espírito, a reconciliação dessas pessoas com o Senhor. No nome de Jesus, capacita-nos, restaura-nos, fortalece-nos, ó Deus, a fim de que possamos, ó Deus, ser canais de bênção, usados pelo Senhor e abençoados também pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. A amizade, como sendo a expressão do amor de Deus, ela acontece na vida da igreja da mesma maneira, a partir dos relacionamentos. Por isso eu gostaria de chamar todos os líderes e auxiliares de célula aqui à frente. Porque nós, como igreja, temos entendido esse princípio, de que através dos relacionamentos que são favorecidos no grupo pequeno, num grupo reduzido de pessoas. Vou pedir para os irmãos ficarem de frente para a igreja. Isso. Num grupo reduzido, um grupo menor, é onde os relacionamentos acontecem.
onde os relacionamentos são criados, onde os relacionamentos são nutridos, onde pode e irá acontecer muitas coisas dessas que nós vimos aqui nessa mensagem, onde há investimento num relacionamento um com o outro. Por isso, nós vamos orar pela sua vida, você igreja, nós, os líderes de célula, auxiliares, esses irmãos, essas irmãs têm voluntariamente, igreja, têm voluntariamente se colocado nas mãos de Deus para nutrir a igreja através dos grupos pequenos, para criar um ambiente favorável para você levar o teu amigo, a tua amiga, o teu vizinho, seja burrico ou não, não tem problema, né? Às vezes chega mordendo, dando coice, mas Deus dá condições para a gente amansar, né? O Espírito Santo amansa, né? Eu aprendi que na roça, quando tem um cavalo bardoso, bravo, se coloca um cabresto e deixa a corda bem longa e solta ele no pasto. Ele fica pisando na corda e baixando a cabeça. E aí ele apruma, né? Depois, quando precisar utilizar ele está mansinho, mansinho. Então tem uns que a gente tem que fazer isso, botar um cabresto e deixar o irmão pisando na corda bastante tempo, né? Para ele se tornar tratável, né? Então, aqui estão irmãos e irmãs que se dispuseram nas mãos de Deus para favorecerem os relacionamentos. E nós queremos orar com a tua vida. Eu quero que você fique do jeito que você está mesmo. E a liderança das células vão impor as mãos sobre a igreja, sobre a tua vida e sobre a vida das pessoas que você quer falar de Jesus. Nós vamos interceder por essas pessoas. Por essas pessoas que você gostaria de levar para um grupo de amigos, um grupo onde ela será aceita, um grupo que estará disposto a fazer renúncia para ajudar esse teu amigo, um grupo que estará disposto a dar importância, prioridade às necessidades e ao universo talvez de problema que essa pessoa tenha. Um grupo também onde você poderá levar o teu amigo, amiga, vizinho, vizinha, para compartilhar as bênçãos de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar a tua igreja nessa noite. Abençoar não só os irmãos e irmãs que estão aqui, que já estão em célula, ou aqueles que ainda não estão, mas que poderão a partir de hoje se comprometer, abrirem as suas vidas, os seus corações, ó Deus, para os relacionamentos. Pai, nós queremos clamar para que o Senhor abençoe esta igreja que está aqui, mas aquela igreja que ainda está, ó Deus, espalhada nos nossos relacionamentos por aí afora, pessoas que o Senhor gostaria já de que estivessem aqui junto conosco, mas porque nos falta, Deus, habilidade, porque nos falta ainda fé, porque nos falta ainda, Senhor Deus, ousadia em trazer essa pessoa junto conosco. Nós queremos clamar, ó Deus, pela vida dessa pessoa. Queremos, ó Deus, colocá-la no teu altar e queremos, ó Deus, por estratégia, que o Senhor dê ousadia para que cada irmão e irmã aqui creiam que a obra do Senhor começa, o amor do Senhor é expresso, é manifesto através das amizades, através dos relacionamentos, e que a célula tem sido um dispositivo importantíssimo em promover isso. Que, Pai, em nome de Jesus, cada um de nós tenha consciência e saiba, ó Deus, o quanto é importante, e se esforce e tenha criatividade e estratégia para convidar, ó Deus, aquelas pessoas que nós cremos que o Senhor tem colocado na nossa responsabilidade de apresentarmos Cristo para elas, para que elas venham, ó Deus, para esses grupos que já estão formados aqui, a fim de que esses grupos, ó Deus, cresçam,
se multipliquem e deem muito fruto para a honra e glória do Senhor Jesus. A tua palavra nos dá essa ordem, o teu mandamento nos dá essa ordem, para que estejamos indo e dando muito fruto, e fruto que permaneça, fruto que aprenda a tua palavra, fruto que aprenda a caminhar com o Senhor Jesus. Nós intercedemos pela vida desses líderes e auxiliares e pedimos agora que o Senhor os fortaleça, dê a eles sabedoria, dê a eles visão, ó Deus, de crescimento, visão, ó Deus, de pastoreio, visão de cuidado, visão, ó Deus, de estratégia para facilitar os relacionamentos, estreitar os relacionamentos entre os membros da igreja e entre os nossos amigos que estão lá fora e precisam de Jesus. É no teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Que Deus continue abençoando a tua vida.